Bom dia! Hoje nós vamos começar o capítulo de Sistemas Lineares, que é o capítulo 3. Os sistemas lineares são formados por duas ou mais equações lineares. Como eles são formados por duas ou mais equações lineares, nós vamos começar falando sobre a equação linear. Equação linear é toda equação do primeiro grau, com uma ou mais incógnitas, e é denominada de equação linear. Quando fala uma ou mais incógnitas, as incógnitas são as variáveis, as letras x, y e aí por diante. Então, chamamos de equação linear aquelas que podem ser escritas na forma A1, x1 mais A2, x2 mais A3, x3 até o AN, xn que é igual a B, em que as variáveis A1, A2, A3 são os números reais, denominados de coeficientes, são os números que acompanham os x, ou que acompanham as incógnitas, né, as letras. O x1, x2, x3 até o xn são as incógnitas, são as variáveis. E o b é a constante real, denominada de termo independente. Então, o b é o número independente, que não vai acompanhado de variáveis. Exemplo 1. Identifique os coeficientes e o termo independente de cada equação linear abaixo. Então, nós temos lá, né? Os coeficientes é quem acompanha as variáveis 6 e 2. E o termo independente, o 10. Então, nesse exemplo 1 é só para identificar. O segundo, os coeficientes é 1 e menos 5, né? Porque quando a variável vem sozinha, o número 1 ele vem oculto. Então, os coeficientes vai ser 1 e menos 5. Se for negativo, o sinal vai junto. E o termo independente é 12. Exemplo 2. Identifique as equações lineares a seguir. Então, aqui é para identificar a equação linear. Igual nós falamos, equação linear é toda equação do primeiro grau e separadas pela adição ou subtração. Então, a letra A não é equação linear porque ela tem x ao quadrado, ela não é do primeiro grau. A letra B é uma equação linear, está separada pela subtração. A letra C é uma equação linear, está separada por uma adição. A letra D não é uma equação linear porque está separada por uma multiplicação. Ó. Entre x e y é a multiplicação que está separando, então ela não é uma equação linear. E a letra E também não é equação linear porque a variável está ao quadrado. Ela é equação do segundo grau, não do primeiro. Então, nós temos, só para a gente reforçar o nosso raciocínio, somente as letras B e C são equações lineares, pois são equações do primeiro grau e as variáveis estão separadas por uma adição ou uma subtração. As letras A e E não são equações lineares, pois não são do primeiro grau, e sim do segundo grau, a e a E. E a letra D não é equação linear, pois as variáveis estão separadas por uma multiplicação, e nas equações lineares sempre tem que ser separada por adição ou subtração. Exemplo 3. Determine o valor de alfa de modo que o termo alfa menos 2alfa, 1 menos alfa, seja a solução da equação linear 5x mais y menos 2z igual a 13. Quando ele tiver pares ordenados, termo, quadra, sempre vai vir na mesma ordem das incógnitas na equação, das variáveis na equação. Então, o alfa é o x, o menos 2alfa será o y, 1 menos alfa vai ser o z. Aí nós pegamos esses valores e substituímos na equação. No lugar do x eu vou colocar alfa, no lugar do y menos 2alfa, no lugar do z 1 menos alfa. Mais com menos é menos, vai ficar menos 2alfa, menos 2 vezes 1 é menos 2, menos 2 vezes alfa, menos com menos é mais 2alfa, igual a 13. Menos 2alfa mais 2alfa, a gente corta. Aí vai sobrar 5alfa menos 2 igual a 13. O 2 está negativo, passa positivo. 5alfa é igual a 13 mais 2. 13 mais 2 é 15. O 5 está multiplicando, passo dividindo. Alfa é igual a 15 dividido por 5. Alfa é igual a 3. Está feito o exemplo 3. Exemplo 4. Represente geometricamente a equação linear. Menos 4x mais y igual a 8. E escreva duas soluções reais. Nesse exemplo 4, quando ele fala represente geometricamente,
geometricamente representar o gráfico cartesiano. Para isso, a gente vai colocar para x igual a zero, aí pegamos a equação e substituímos o x por zero. Menos 4 vezes zero, mais y igual a zero. Igual a 8, quer dizer. Qualquer número multiplicado por zero é zero. Então, vai ficar 0 mais y igual a 8. O zero a gente já descarta fora, y é igual a 8. O primeiro par ordenado, quando o x for zero, o y vai ser 8. É a primeira solução. Aí nós vamos para a segunda, para y igual a zero. Para y igual a zero, eu vou substituir o y por zero, o y da equação. O zero a gente já tira fora, né, que não altera, ou passa para o outro lado, não vai alterar. O 4 está multiplicando, vai passar dividindo. 8 dividido por menos 4, x é igual a menos 2. A segunda solução, quando o x for menos 2, o y vai ser zero. Tendo dois pares ordenados, é só representar o gráfico cartesiano. Nós temos o gráfico cartesiano, a reta x, a reta y. O primeiro par ordenado é 0 e 8, 0 do x e 8 do y. Quando é 0, um dos dois pontos, o ponto vai ser em cima do eixo. Então, 0 do x e 8 do y, o ponto vai ser em cima do eixo y. Vai ser aqui em cima do eixo y. E o segundo ponto, menos 2 do x, 0 do y. Então, vai ser em cima do menos 2. Aqui está o nosso gráfico cartesiano. Está prontinho. Espero que todos tenham entendido e bons estudos a todos.